Olá, que o Deus Todo-Poderoso abençoe grandemente cada um de vocês. Que o Espírito Santo, o mesmo que guiou nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, também esteja sobre sua vida. Esse é o meu maior desejo, o meu maior sonho, ver você cheio do Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, passamos a entender a palavra de Deus com clareza, conseguimos obedecê-la e, naturalmente, colhemos os frutos dessa obediência. Sem ele, é impossível vencer neste mundo. Muitos vencem no sentido humano, conquistam dinheiro, poder, prestígio, mas por dentro vivem sem paz, porque falta o Espírito da paz. Não se trata de religião. Você pode seguir qualquer tradição religiosa, mas se a paz não estiver dentro de você, de que adianta? O coração vazio não se satisfaz com nada externo. Receber o Espírito de Deus é receber a própria vida. Ele nos conduz à verdade, nos fortalece e dá sentido à nossa existência. Ele não está limitado às conquistas deste mundo, porque, no fim das contas, tudo isso, o corpo, os bens, o status, se desfaz. Mas quem tem o Espírito Santo tem algo que não pode ser tirado. Tem alegria verdadeira, tem direção, tem convicção. A alma sabe para onde vai e a morte deixa de ser um terror. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, cansado, oprimido, exausto, com fardos que parecem impossíveis de carregar. Mas há uma promessa feita para pessoas assim. Uma promessa viva que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra que pode mudar sua vida, se você crer. Comente abaixo: eu recebo. A verdadeira vitória não se mede pelo dinheiro que se ganha, nem pelas posses que se acumulam. Há pessoas que parecem ter conquistado tudo: riqueza, fama, poder, mas ainda assim vivem atormentadas, sem paz interior. E por que isso acontece? Porque não têm o Espírito da paz, o Espírito de Deus. Entenda que Jesus não prometeu apenas alívio momentâneo, ele prometeu uma nova vida para quem o busca com sinceridade. Como está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa promessa é universal, não está limitada por religião, cultura ou condição social. É uma convocação divina para todos que se sentem sobrecarregados, sejam por dívidas, problemas familiares, pressões emocionais ou angústias existenciais. Jesus não faz distinção. Ele vê o coração sincero, o clamor verdadeiro, a alma que já não suporta mais viver sem paz. E essa paz, tão desejada, não vem de fora. Ela nasce de dentro quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. Quando isso acontece, até o medo da morte desaparece, porque a pessoa passa a ter convicção do seu destino eterno. Se você se encontra num beco sem saída, saiba, existe uma porta, e essa porta é Jesus. Comente abaixo: eu tomo posse. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com a força do seu braço, mas parece que quanto mais tenta, mais as coisas fogem do seu controle? Talvez você esteja nessa exata situação agora, sufocado por dívidas, sobrecarregado por problemas familiares ou pressionado por obrigações que parecem não ter fim. Você até tenta manter a cabeça erguida, mas por dentro sente que está desmoronando. Mas existe uma saída, existe um alívio real. E esse alívio não é apenas uma ideia bonita, é uma promessa viva feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim. Essa palavra não foi dita para os perfeitos, nem para os que se acham santos. Foi dita para você, para todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, sem direção. É um convite direto do Salvador, que sabe exatamente o que você está enfrentando agora. E o mais maravilhoso é que ele não apenas promete aliviar, ele também dá sabedoria, direção e força para recomeçar. O Espírito Santo não apenas consola, ele ensina, guia, inspira e renova.
Ele traz ideias, clareza e estratégias que você sozinho jamais conseguiria enxergar. Então, não lute mais sozinho. Deus quer agir na sua vida hoje, e tudo o que você precisa é crer nessa promessa e dar um passo de fé. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu recebo com fé. Você pode até ter uma religião, frequentar um templo ou orar de vez em quando, mas ainda assim sentir um vazio. Isso acontece porque Deus não é religião. Deus é vida. Ele é a fonte da paz que ninguém neste mundo pode oferecer. E a verdadeira paz não vem do dinheiro, da posição social ou do reconhecimento. Ela vem quando o Espírito Santo habita em você. Ele é o Espírito da verdade, da alegria, da certeza da salvação e da direção certa em meio ao caos. Quantas pessoas ricas, influentes e poderosas existem, mas não conseguem dormir em paz? Não conseguem sorrir de verdade? Jesus falou diretamente com pessoas assim, como você e eu. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, muçulmano, judeu, ateu ou simplesmente alguém perdido. Ele disse: todos. Isso inclui você. Não é tarde demais. A fé é a ponte entre você e o alívio que só Deus pode oferecer. Fé não exige dinheiro, não exige sacrifícios humanos. Exige entrega, sinceridade e um passo de confiança. Abra seu coração, deixe Deus entrar. Não é sobre religião, é sobre encontrar a paz que transforma a sua alma. Comente agora: eu creio nessa promessa. Você pode estar no limite, achando que não há mais saída. Talvez as dívidas estejam te sufocando, o relacionamento tenha se desfeito, ou as portas tenham se fechado uma a uma. Mas acredite, a última palavra não vem das circunstâncias, vem de Deus. Talvez você tenha sido ameaçado, cobrado por dívidas impagáveis, deixado sozinho para criar os filhos. Ou talvez tenha pensado até em desistir da própria vida como uma forma de encerrar essa dor. Mas eu te digo, não é o fim. O Espírito Santo revela Jesus, e Jesus traz solução. Ele te dá direção, inspiração e força que vem do alto. Ele não te chama para uma religião. Ele te chama para o alívio, para a paz verdadeira, para um novo começo. E se Ele te chama, é porque tem um plano para você. Talvez você esteja no bico sem saída agora, mas Deus é especialista em abrir caminhos onde o ser humano só vê paredes. Declare agora com fé nos comentários: eu tomo posse do alívio de Deus. Em momentos de angústia, a alma clama por respostas. Você quer falar com Deus, mas não sabe por onde começar. Pergunta onde Ele está. Por que está demorando? Mas saiba, Deus não está longe. Ele está à espera de um coração sincero. Você não precisa esperar por amanhã, nem por um lugar especial. Você pode buscá-lo agora, do jeito que está, no desespero, na dor, na confusão, porque a fé não exige perfeição, exige sinceridade. Ele falou com autoridade, com amor. Ele se comprometeu com você. Você pode clamar, orar, chorar, e Ele ouvirá, porque Ele vê o coração que o busca de verdade. Não importa se você tem religião ou não, Deus não é religião. Deus é vida, Deus é resposta, Deus é direção. Então feche os olhos um instante e diga: Jesus, eu preciso do teu alívio, mostra-me o caminho. Comente abaixo com fé: eu creio. Muitas pessoas buscam vencer na vida por meio de conquistas materiais, status ou poder. E de fato, há quem consiga alcançar fama e riqueza. Mas o que adianta tudo isso se por dentro a alma está em pedaços? O que adianta ter o mundo aos pés e não ter paz no coração? Jesus nos deixou uma promessa que transcende qualquer bem terreno. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Essa paz não se compra, não se conquista com esforço humano. Ela vem do Espírito de Deus, que habita dentro daqueles que creem e se entregam de verdade.
Essa paz é o que falta em muitos corações atormentados, não por falta de dinheiro, mas por ausência de direção, de propósito, de fé viva. Você pode ter religião, pode frequentar um templo, mas se ainda vive em desespero, ansiedade e angústia, então o Espírito da paz ainda não encontrou morada em seu interior. Mas hoje isso pode mudar. Basta uma decisão sincera de se aproximar de Deus. Comente abaixo, eu recebo, e declare que essa paz também é para você. Não há saída. As pressões do dia a dia, as dívidas que parecem nunca acabar, os problemas familiares e emocionais podem nos oprimir de tal forma que a esperança parece distante. Mas é exatamente nesses momentos que Jesus nos convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse chamado não faz distinção de pessoas, religiões ou situações. É um convite aberto a todos que sentem o peso do mundo sobre seus ombros. Receber o Espírito Santo é permitir que essa promessa se cumpra em nossa vida. É experimentar o Espírito da paz, da alegria e da vida que supera qualquer tribulação. Mesmo diante da certeza da morte, a alma que tem a convicção da presença de Deus não teme, porque sabe para onde está indo. A fé no Espírito de Deus transforma o sofrimento em aprendizado, a angústia em força e a opressão em liberdade. Não se trata de religião, mas de fé viva que gera transformação. Muitas pessoas têm religião e ainda vivem cheias de ansiedade, medo e vazio. Porém, quem crê no poder do Espírito Santo conhece a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Por isso, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, há uma luz que nunca se apaga. A esperança de que Deus está conosco em cada passo, nos sustentando, guiando e confortando. Que essa verdade alcance seu coração neste momento. Se você sente o peso do sofrimento, lembre-se, Jesus disse que quem vem a Ele encontrará alívio. Abra seu coração, receba essa promessa e confie. A fé que o Espírito Santo desperta é capaz de transformar sua vida. Comente abaixo com fé e convicção. Eu recebo essa paz. Eu creio no alívio de Jesus. Minha esperança está em Deus. Em meio às dificuldades que enfrentamos, muitas vezes o desânimo tenta nos dominar. Porém, é justamente nesses momentos que o Espírito Santo age como nossa força e conforto. Ele não apenas nos fortalece, mas também nos guia na direção certa, mostrando que há esperança além das crises. Essa esperança não é mera ilusão, mas uma certeza fundamentada na promessa viva de Jesus que nos convida com amor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você sente o peso das responsabilidades, das dívidas ou das perdas, lembre-se que não está sozinho. O Espírito de Deus está sobre você, pronto para renovar suas forças e transformar seu sofrimento em vitória. A fé verdadeira nasce desse encontro com o divino, e é ela que nos capacita a caminhar em meio às tempestades, sabendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e nossa mente. É fundamental que cada um de nós escolha não se entregar ao desespero, mas abraçar essa paz que vem do alto. A fé ativa, alimentada pela palavra e pela presença do Espírito Santo, produz frutos de alegria, coragem e superação. Por isso, mantenha seu coração firme e aberto para receber a vida que Jesus oferece gratuitamente. Pois, sem o Espírito Santo, é impossível vencer nesse mundo. Agora convido você a manifestar essa fé de forma viva e concreta. Comente abaixo, eu confio. E declare para si mesmo e para os outros que está aberto para as bênçãos e a transformação que só Deus pode realizar em sua vida. Quando nos entregamos ao Espírito Santo, recebemos não apenas alívio, mas também direção para cada passo da nossa vida. Muitas vezes nos sentimos perdidos diante dos problemas que nos cercam,
sejam dívidas, relacionamentos quebrados ou situações aparentemente sem solução. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo age com poder. Lembre-se da promessa que Jesus fez: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não nos abandona no meio da luta. Pelo contrário, ele nos oferece descanso para a alma e clareza para o caminho. Não importa qual seja o seu problema, o Espírito Santo traz luz para a sua mente e coragem para agir. Quando você clama por ajuda, o Espírito que guiou Jesus na terra também está pronto para guiar você. Ele inspira suas ideias, abre portas que pareciam fechadas e dá forças quando você pensa que não pode mais. Essa é a presença viva de Deus em sua vida, um socorro constante e fiel. Não permita que o desespero tome conta do seu coração. A fé é a chave que abre o caminho para as soluções que Deus preparou para você. Confie na palavra e entregue seus medos ao Senhor. Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, conforme nos lembra a Escritura. Agora declare com convicção: eu tomo posse da direção do Espírito Santo em minha vida. E compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir hoje. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente.